Patrícia, seja bem-vinda. É um prazer estar falando com você. Obrigada. E hoje nós vamos contar um pouco da história da Patrícia. Patrícia, eu queria que você começasse então se apresentando. Quem é a Patrícia? Para o público te conhecer. A Patrícia é alguém que seguiu o caminho da música, iniciou os estudos aos 8 anos de idade. É uma mulher cristã, cheia de fé, esperança, e que no meio do caminho teve que enfrentar uma doença que mexeu muito comigo, que acabou me fazendo perder o meu material de trabalho, né? A minha identidade. E eu tive que aprender, né? A Patrícia hoje é uma mulher que aprendeu a mudar as coisas, a remanejar as coisas para conseguir seguir em frente. Então, existe uma Patrícia, a gente pode dizer que antes da distonia e após a distonia. Isso mesmo. Que bacana, Patrícia. E falando assim da distonia, como que foi para você receber o diagnóstico? Qual que é o seu diagnóstico, né? O tipo de distonia que você tem. Sim. Primeiro, assim, foi muito difícil ter o diagnóstico. Foram 3 anos passando em vários otorrinos, vários fonoaudiólogos. Fui também a alergologistas, porque eles achavam que sempre era questão de refluxo, né? Porque eu fazia o exame, a naso, né, pelo nariz, para poder ver as pregas vocais, mas elas não tinham nada, mas eu acho que a questão de você não ter uma resposta, você vai ficando nervosa e o refluxo foi piorando, piorando. Me pediram exames assim tão difíceis, você fica com uma naso, assim, até o esôfago, sabe? Assim, eu passei 24 horas com aquilo e outros, porque ninguém descobriu o que eu tinha. Então, depois de 3 anos, eu procurei aqui em Santos, acho que era a última fono que eu ia e devia ter ido nela primeiro, que é a doutora Cida Coelho, uma excelente fonoaudióloga aqui em Santos, que de cara eu me ouvi, sabe? Ela só pelo ouvido, eu acho que eu sei o que você tem. Mas você vai precisar passar aqui num médico neuro, né, cabeça e pescoço. E me indicou para o Dr. Rogério Dedivitz, também daqui, que falou: Patrícia, preciso que você faça um exame. Você pode ir lá em São Paulo fazer, quero te assistir, quero te ajudar. E aí, lá em São Paulo, foi que eu tive o diagnóstico de uma distonia, só que é focal. Ela só escolheu um músculo que foi a parte adutora, né, de fechamento da prega vocal. E os fonos chamam de disfonia espasmódica, porque a distonia ela causa tensão, né, muscular e os espasmos, né? Então, na voz, essa disfonia porque tem algo errado, né? Não soa normal. Então, ela vem também com as quebras, rouquidão, quebras, a voz às vezes prende, não sai. E, e assim, no início, eu cheguei a ficar um período de quase 8 anos sem falar direito. Eu quase não falava porque entrava também a questão das pessoas, o que você diz? O que você diz? E você vai desistindo. Você vai. Ninguém te entende, para que eu ia falar mais, né? Então, hoje eu entendo que isso até piorou os sintomas, né? Essa atitude de desistir, de manter aquilo aqui assim, enfim. Mas é isso, é uma distonia focal no TA adutora. Entendi. E, pelo que eu pude entender, foi um grande impacto na sua vida, né? Você compartilhou aí até 8 anos, quase sem ter vontade de se comunicar, né? Você que logo tinha uma profissão
que utilizava muito a voz, né? Como que foi para você esse impacto? Ah, ele foi 100%, porque a minha vida financeira dependia desse trabalho com a voz. Eu era Era a tua cantora. profissão, né? Qual que era a tua profissão, Isso, Patrícia? eu era cantora de eventos, cantora, enfim, de bares, de festas, cantora de navios de cruzeiro, cantora de jingles, é, tudo Nossa. que pudesse usar a voz, eu estava engajada, eu trabalhava, né? Porque o músico é muito difícil ele fazer uma renda, né? Viver da música. Então, ao mesmo tempo que eu estudava, né, que eu sempre procurei ter muita e informação e formação na música, eu continuava trabalhando em todas essas áreas, todas as portas que abrissem, né? E de repente eu não conseguia mais. Eu não conseguia mais e às vezes conseguia alguma coisa, mas não era mais aquela pessoa que eu era e você se entristece porque cadê você? Cadê? A gente não. Ainda hoje eu não reconheço, às vezes, a minha voz, sabe? Só quando o efeito do Botox, assim, ele dá lá 80% legal. E aí eu escuto assim um pouco, falo, uau, tô um pouco próximo, né? Mas mexeu em tudo, viu? Psicologicamente, financeiramente, socialmente. Em todas as áreas, né? E você teve que se reinventar, né? Foi algo muito bacana, né? Eu tive o diagnóstico em 2018, e em 2018, diante desse desespero, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Preciso trabalhar, preciso ajudar na casa, preciso, eu sempre fui acostumada a ajudar, né? Então, uma pressão psicológica, entende? Meu Deus. E eu lembro que eu orei, né? Eu conto isso para as pessoas, eu falei assim, Senhor, eu estou perdida, e eu não tenho voz, e eu só sei fazer música. Eu preciso de um trabalho. E uma amiga que hoje é uma amigona, Juliana Góes, Patrícia, a gente está precisando de preparadora vocal no Coral Canto Mágico. E eu expliquei, eu falei assim, eu perdi a voz. E aí ela conversou com a pessoa que idealizou o projeto, a Sônia Onuki, que eu admiro muito também. E ela falou assim, olha, mostra pra gente uma proposta. Como é que você trabalharia com as crianças? E aí eu elaborei algo e fui conversar com ela e mostrei para ela, expliquei a minha situação. Aí, num segundo momento, ela me chamou e ela falou assim: nós somos uma equipe, nós temos a Juliana com voz, temos eu com voz, temos a Eliana Tavares, que dá a parte teatral com voz, a cênica, o Germano Blume, que dava percussão corporal e tem voz, o pianista, na época, o Robson, que tem voz. Nós vamos te ajudar. Nós queremos o teu conhecimento. Você fica com a gente? E aquela porta se abriu. E foi dali que eu que tinha vários cursos na área da voz, mas sempre voltada para a voz adulta. Eu nunca tinha trabalhado com criança, né? Infanto-juvenil, de 6 a 16, né? Adolescente também. E o que eu sabia muito era literatura, eram os livros, né? Pegar, encarar assim. E foi dessa experiência, foram 2 anos ali com as crianças, e vendo também o que eles passavam, assistindo outros cursos, que saiu o livro Vocalizes Criativos, né? Entender essa fisiologia da voz infantil, como trabalhar com eles, e aí surgiu o livro que eu lancei em 2020. Conta pra gente sobre o livro. Ele nasceu de uma necessidade aí pessoal, profissional, como que foi? Juntou tudo, né? Eu imagino. Primeiro porque a gente se vê assim, a gente se vê incapaz, né? Quando você
Acho que é a primeira visão, né? A pessoa era um corredor, perde a perna, ela se vê, nunca mais vou correr, né? Eu perdi a voz, eu pensei, eu nunca mais vou cantar, né? E aí você se vê ali conseguindo desempenhar de alguma maneira com uma adaptação, né? E, e, e o apoio das pessoas, né? Porque foram pessoas que entraram na minha vida que foram anjos, né? Eu posso chamá-las de anjos na minha vida, né? Que abriram portas e me ajudaram. E essa responsabilidade me fez buscar mais e mais, sabe, nos estudos. O livro está aqui, é lançado Que pela lindo. editora Procural, vocês podem achar na editora Procural, tá? Só pesquisar no Google. São exercícios para a gente ter um coral infanto-juvenil de 6 a 16, com músicas, brincadeiras cantadas, com uso de materiais didáticos, onde a criança ela canta ali, mas todo exercício ele tem um fundo pedagógico, ele ensina, ele tem a técnica vocal embutida, ele está trabalhando alguma coisa ali na voz da criança, tá? Então isso tudo vem escritinho, a partitura para a pessoa tocar, aprender e passar ali para o seu aluno. E Então, depois ele é um livro desse, para professores, assim, né? sim, que trabalhe na área da musicalização infantil, na área de música, na área de canto, na área de canto coral, Que né? legal. Que queira ter uma aula mais lúdica, Sim. porque é uma idade difícil de você chamar atenção. Eu não posso ter a mesma abordagem adulta, né? O cara adulto, ele tem o bar para tocar, ele sabe que ele tem que desempenhar, então eu tenho que pegar o exercício e falar, ó, a gente precisa repetir esse exercício X vezes, por X tempo, porque senão você não tem uma resposta neuro, né? Da questão do músculo, começar a entender, opa, tá mudando o padrão pela repetição. Mas com a Patrícia, criança, e não dá. como que era para as crianças verem você, assim, com a sua dificuldade, às vezes em algum momento que o Botox não estava fazendo efeito? Elas percebiam, elas te faziam perguntas. Elas percebiam, o professor já tá rouquinha hoje, hein? Porque, na verdade, eu acho que a primeira coisa que a pessoa escuta é a rouquidão, né? Eu estou aqui falando com você, nem sei como as pessoas estão, mas está soprosa, né? Ela está soprosa, ela está pequena. Eu apliquei o Botox dia 19 de dezembro. A gente naturalmente tem uma perda brusca. Eu tô com a prega vocal parcialmente paralisada. Então ela não está fechando direito, então essa soprosidade. E eu não vou alcançar várias notas, né? Algumas notas eu não vou ter, porque eu não vou ter um fechamento, né? Certinho dela. Então, assim, era engraçado, mas as crianças, elas são muito sinceras, mas elas falam com verdade, sem ofensa, e às vezes elas nem se importam, né? Não. Lógico que como professor eu tinha grande preocupação e entendo isso e falo para os professores de que a criança ela precisa ter a referência auditiva, tá? Isso é muito importante para afinação, timbre. O professor ele precisa, né? Quando eu estava no meu melhor momento, a Juliana saía, Paty, assume. Eu aproveitava o máximo, sempre que eu podia estar à frente. Mas quando eu via que eu não conseguia, por favor, dá esse exemplo aqui para mim, faz esse exercício, esse que eu preciso trabalhar, esse ajuste neles. E aí ela aplicava. Então você tinha uma auxiliar na sala para te ajudar com as aulas, assim. A equipe ali naquele coral era muito unida, tudo pensando ali no final, né? Ali no resultado final das crianças. A gente sempre tinha a cada semestre um show, uma proposta.
tanto de cênica, percussão corporal, repertório. Essa é a proposta do repertório. Dependendo do repertório, para quem entende de música coral, um som claro, um som escuro, fechado, um som brilhante, um som metalizado, enfim, isso implica no quê? Em moldes, formas, né? Ajustes no trato vocal, articuladores, né? Boca, língua, dente, palato. E a gente precisa moldar a criança, porque a fisiologia dela é toda fechada. É um palato que mal mexe, é uma língua gigante que ocupa todo o espaço dentro da boca. Então a gente precisa trabalhar para ir mudando. E eles vão. É muita repetição, muito falar, abre, coloca, estica, muito exercício língua fora, muito baixamento laríngeo, muito exercício que sobe e levanta o palato. E a gente, em 6 meses, a gente consegue um resultado muito lindo. E eu vi que você também adaptou alguns objetos. Você teve que adaptar esses objetos para conseguir chegar nesses tons? Ou não? Foi uma maneira lúdica que você conseguiu para chamar a atenção deles, assim? Alguns objetos eles são usados para ensinar mesmo, né? Que eles mostram muito claramente para a criança começar a entender o som, a questão do som, esse sobe, desce. Olha, eu não trouxe nada aqui, mas está tudo numa caixa lá. Mas, por exemplo, se você mexe com alturas, né? Você tem uma mola, esse sobe e desce, porque a criança ela aprende tanto no visual, né? Quanto na escuta, né? Ela aprende cantando, ela aprende sentindo, tocando. Então, a gente junta. E alguns deles a gente separa. E tem crianças que só aprendem a se ver. Há crianças que aprendem mais se escutar, principalmente quando você tem um grupo também criança neurodivergente, né, com alguma criança especial, que aí isso ajuda mais ainda a enfatizar o que a gente quer passar ali naquele momento. Uma postura, um boneco ali que se alonga, que coloca a sua coluna no lugar, e né, você pode erguer os ombros da boneca e falar, olha o que aconteceu, onde está a voz dessa boneca, apertou, fechou, a gente tem uma bola, abre e fecha, onde eu trago ela mais para baixo, mostro a sua respiração amplia, né, aqui. Isso tudo junto com a música, né? Mas aí eu falo, respira, vai, mostra para mim, cheira o perfume. Vai. Aí se ela faz isso para o alto, eu trago a bola para cima e coloco bem na frente da boca dela. Aí começa a rir, começa, olha, tá aqui, não, você tem que descer. Aí ela solta o ombro, começa a trazer, aí eu desço essa bola, né? Tudo é praticando, mostrando, então a gente trabalha todos esses sentidos, né, na hora de Essa ensinar. seria a propriocepção, Patrícia? É Seria para isso? tomar, para ela ganhar, né, essa percepção do conceito que eu quero passar, de respiração, de técnica vocal, do que eu tiver que passar na aula. Vai ajudar ela a tomar posse disso. E você acha que esse seu conhecimento, né, que você compartilhou com a gente até agora, ele ajudou com a distonia, quando você fazia o botox assim, a se recuperar, ou então a você logo já deve ter percebido que tinha algo diferente, né? Porque o seu ouvido ele é muito apurado, né? Tanto para as notas. Vou te falar que, por ter estudado a técnica vocal, me ajudou demais nessa questão de eu conseguir aquecer para poder trabalhar, né? O meu aquecimento ele é diferente das outras pessoas, né? Eu tenho ali a minha listagem, mas ela me ajuda muito até um certo momento. Eu sei que a minha dificuldade, elas estão nas notas mais graves, então eu sempre procuro uma troca muscular para as notas mais agudas, né? Troco de músculo para conseguir ter um melhor timbre, já que o músculo do agudo ele não tem a distonia, ele vai interferir, me atrapalhar, mas eu vou conseguir
ter um melhor desempenho por entender esses ajustes, entende? E também chega um momento quando você está muito sintomática, 6, 7 meses, 8 meses sem botox, que não tem exercício que ajude. Às vezes ajuda por alguns minutos. Engraçado, né? Alivia por alguns minutos. E, e assim também, outra coisa, evitar passar nervoso, evitar estresse, porque o sintoma, ele, os Tudo espasmos isso piora. piora demais, E hoje, entendeu? o que que você faz de tratamento? Você comentou sobre o Botox, mas você também usa o medicamento? Já conversou com o seu médico sobre alguma cirurgia? No caso dela focal, não é indicado a Cirurgia. cirurgia, por enquanto, é só a aplicação do Botox. Os exercícios, né, a fonoterapia diária é necessário, né? Se eu for usar a voz, o aquecimento, o desaquecimento, o nebulizador sempre para ter umidade na mucosa, né, que reveste as pregas. E talvez eu comece agora, porque estão comentando que tá ajudando, né, a questão do, meu Deus, da cannabis, as gotinhas para. Diz que tá, nesse caso está sendo bom, está sendo útil. Entendi. E eu topei. Eu vou Vai fazer o começar, teste. vou fazer o teste, porque é muscular, é neuro, então se aliviar, eu tenho certeza que vai ajudar, né? Sim. E eu sei que nos outros casos ajuda, né? Sim, alguns, né, conseguiram fazer. Isso. E você precisou fazer alguma adaptação, Patrícia, no seu método de ensino por causa da distonia? Como foi para você se reinventar Co- profissionalmente? Como tem prazo, né, de ter a voz, eu procuro adiantar ao máximo no semestre o conteúdo, a técnica, a ponto de, assim, sempre de uma maneira divertida, não importa se eu trabalho com Fundamental 1, Fundamental 2, creche, porque eu estou tendo a experiência, né? Eu me joguei agora, eu topei entrar numa creche, trabalhar com pré e jardim, mas para aprender, sabe? O que funciona, o que não funciona, a tempo, é incrível. E eu sei que eu tenho que adiantar todos os processos para quando começar a não conseguir dar o exemplo, a gente já tem um programa de aquecimento pronto. Pessoal, vamos fazer aquele vocalize. Aí eu dou o tom, bora, vou tocando, né? A gente já tem a canção, a gente já tem alguns alunos que se destacam. Vem Legal. aqui, mostra para mim esse trecho. Aí mostra para a classe, né? Ali, eu falo isso no final do semestre, sabe? Quando já chega, às vezes, a apresentação, o pessoal percebe que já estou com dificuldade para falar. Enfim, cada, cada vez que eu aplico é uma incógnita, né? Em 2020, 2020? 2020, você acredita que eu fiquei um ano e meio com voz? Acho que foi isso. Eu lembro até que foi quando eu fui fazer a entrevista para o SESI. E aí os médicos falaram assim, não, Patrícia, nossa, esse cara assim, caramba, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso. E eu tava cantando, eu fiz teste no louvor da igreja, né? Eu falei assim, nossa, eu tô curada. É. Porque ninguém fica um ano e meio com voz, ninguém fica. É um milagre mesmo, eu falo que foi Deus, porque não existe isso, né? E eu lembro que eu fui trabalhar, eles falaram assim, meu, vai trabalhar. Tipo assim, me deram alta. E eu fui.
Mas aí depois eu comecei a perceber que estava. E acho que é pela questão de estar usando, né? O Botox é igual o pessoal fala no rosto, né? Se você usa muita expressão, parece que dura menos, né? Quem usa, né, em questão estética, muita expressão, muita coisa, parece que vai durando menos, a pessoa tem que voltar para fazer os retoques. E é a mesma coisa na voz, eu acho que deve ser isso, né? Eu fui usando, 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 e É, a então, eu necessidade, ia te né? fazer exatamente essa pergunta, porque você tem a distonia focal, né? E você acha que por você utilizar tanto a voz, ou ter utilizado tanto, foi por isso que te deu, assim, a... Não, não, porque assim, eu nunca tive problemas, né? E até hoje, ó, agora sim que eu acho assim, ó, vou chegar lá, vou fazer uma NASA, vou ter um nódulo. Aí chegou lá o doutor André Duprat. Como é que tá aí? Que eu acho que eu forcei a barra na sala. Aí ele olha, não, Patrícia tá linda, tem nada. Eu falo, nossa, graças a Deus. Então, assim, é aquilo que eu te falei, eu preciso me policiar, eu preciso aquecer, desaquecer, né? Eu preciso nebulizar, eu preciso fazer tudo que, porque senão eu realmente me prejudicaria. Só que eu sinto que o Botox ele sai mais rápido, né? A duração de 3 a 6 meses, às vezes até menos. Ah, então hoje você aplica de 3 a 6 meses. Eu tô indo assim, uma média de 6 em 6 meses, entende? Entendi. 6 em 6 meses. Eu tenho a perca e passo 1 mês e meio, 2 e aplico. E hoje, qual é a sua maior dificuldade, Patrícia, com a distonia? Ah, esse semestre passado eu cheguei até a fazer um show, né? Eu acho que eu estava com 65% do que eu tinha vocalmente. Mas eu fui e fiz um show. Eu aproveitei o momento, mas eu tenho essa dificuldade de conseguir desempenhar aquilo que eu desempenhava antes, porque eu cantava muito. Ai, Deus, eu como amo isso, como eu amo cantar, como eu amo lecionar e como eu amo louvar, né? Que é diferente, é o espírito pro nosso Deus, né? Criador. E é uma dificuldade muito grande de eu conseguir fazer todas aquelas coisas que eu fazia, recursos, sabe? Belting, drive, falsete, mudar e cantar todos os estilos. É muito difícil eu ter esse domínio. Hum, eu não consegui mais ainda, né? Ainda não consegui. Bem complicado. E a música, ela Sinto sempre fez falta. parte da sua... A música sempre fez parte da sua vida. Eu comecei com 8 anos, né? Eu comecei estudando violão, conservatório, e terminei. Tocava umas peças difíceis, hoje já não sei mais, nunca mais peguei a partitura. Mas eu tocava violão, foi maravilhoso para mim. Lá no conservatório, a gente tinha outras aulas, a gente tinha essas práticas de coral, de outros instrumentos, noções de piano, né? Noções de flauta, flauta contralto. E foi muito rico para mim, né? Ouvido, percepção, foi muito rico para mim, foi maravilhoso, né? Aí eu saí do conservatório, eu falei assim, meu Deus, eu tô apaixonada pelo instrumento voz, preciso aprender mais. E aí eu comecei a procurar os cursos, né? Mas não tinha muita coisa. Aí eu descobri a fono, a doutora Silvia Pinho, que ela dava cursos em São Paulo. Aí eu fiz todos dela. Ai, será que eu vou lembrar de todos aqui? Eu sei que até alguns anos atrás ainda estava fazendo curso. André Barroso, que é muito atual, fonoaudiólogo. Estudei com a Magali Mussi, maravilhosa Magali Mussi também. Ela é fonoaudióloga, professora de canto. Juvenal de Moura, outro fonoaudiólogo. Então, assim, eu fui nas fontes
porque eu queria aprender, eu queria entender, sabe? E até hoje não sei nada, eu preciso ainda estudar mais, porque todo ano muda alguma coisa, todo ano tem uma tese de mestrado aí que alguém descobriu alguma coisa e mudou. Então a gente tem que estar constantemente aprendendo, né? E nisso, juntamente a isso, os trabalhos, né? Todos os trabalhos que foram, eu fui muito feliz assim em relação aos trabalhos, porque eu pude viajar cantando e tocando. E teve um momento da minha vida que eu fui backing vocal do Sérgio Dias, que ele era um dos Mutantes, né? Era ele, o irmão dele, o Arnaldo Batista e a Rita Lee. E aí separaram e cada um seguiu sua carreira, né, individual. E aí ele lançou Estação da Luz, e nos shows do CD Estação da Luz eu pude fazer a turnê com ele, tocando violão, uma honra, meu Deus, que eu ficava assim tremendo, né, para tocar violão do lado do maior guitarrista do Brasil, Sérgio Dias. E cantando junto com a Esméria, a Bulgari, né, todos lá da banda, enfim. É muita experiência, viu? Muita E até em experiência. navio, né? Você Foi já temporada tinha. Brasil, temporada europeia, conhecer a Europa, foi maravilhoso. Olha que delícia. Né? Cantar para inglês, para irlandês, para escocês, para português, para mexicano, para africano. Foi muito Praticamente o rico, mundo né? inteiro já ouviu sua voz. Olha, a música, ela é fantástica, né? Ela te proporciona tantas alegrias, né? E não só para quem vive no profissional, eu acredito que a música, eu acredito, eu creio piamente que a música é uma ferramenta poderosa, né? A música é algo supremo, né? Divino. Sim, Bach já compunha para Deus, né? Já para o divino, já entendendo que era algo belo, uma das artes do belo. Então, assim, a música faz você chorar, faz você dançar, faz você se arrepiar, faz você prestar atenção, ou faz você ir embora, ou né? atrai ou espanta. É isso aí, é isso Eu ia aí. te perguntar sobre isso também. Você acha que a música ela é uma ferramenta de inclusão e de To- desenvolvimento também? Total, total. Ai, que saudade dos meus alunos, meu É. Deus, eu tenho vários, vários. Gente, e às vezes não era nem na área ali que eu estava passando, né? O canto coral. Eu não focava a atenção dele de nenhuma maneira. Aí eu percebia que ele queria tocar, que eu levava nas aulas de canto também instrumentos, né, de percussão, flauta, várias coisas. Então a gente tem que buscar aquilo que a criança se interessa, consegue desenvolver, aquilo que prende a atenção dela, né? Então, de alguma maneira, cantando, tocando, ela participava do show ali. E o legal é que nas brincadeiras, né, que na aula, o aquecimento, a introdução ali, tudo a gente fazia muita brincadeira, brincadeira rítmica, né, porque a música envolve tudo, não passa na só técnica vocal. Eles vão cantar uma música, e na música tem ritmo, tem andamento, tem afinação. Então a gente passava brincadeiras de todos para mexer com tudo, né, para trabalhar tudo. E isso a gente pode dizer que a gente trabalha o social. Não tem, ali é fulano, na minha classe todo mundo tira ele. Não, aqui não. A brincadeira era em roda, o aquecimento era em roda, todo mundo aprendia, todo mundo cantava, passava de um para o outro, brincava um com o outro, era duplas, era trio, era turma, era todo mundo rindo junto. E ali você via que não tinha dessa, né? Todo mundo conseguia participar. É incrível. E no final, conseguia desempenhar. Eu ouvi agora há pouco
diretora do SESI aqui de Santos, né? Aluno fulano de tal, mas como esse aluno bagunça na classe, como esse aluno, né, taca o terror em sala de aula. Deve ter muitos professores aqui que estão assistindo e vão assistir, todo mundo tem. Tá cheio na sala de aula. É difícil. Mas no dia da apresentação, olha esse menino bonitinho, paradinho, com a mão para baixo, cantando tudo. Surpreende, né? Por isso que ninguém É, pode ser deixado para trás, né? a música você vai ver resultado. Porque a música, eu costumo sempre dizer isso, sempre falei para os pais, né? A música é a única função, é a única profissão que trabalha os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo. Não é o médico, não é o advogado. Então, com o trabalho aqui é constante, tudo. Então, é para ele ser músico? Não. Mas aquilo vai aflorar outras áreas, né, perceptivas dele, que vai ajudar ele no raciocínio, na lógica, né, na coordenação motora. Então, vai ajudar ele nas outras matérias, na concentração, no foco. E E a gente ajudava falou nas bastante outras. sobre, a gente falou bastante sobre o profissional. E eu queria te perguntar no pessoal, assim, o que que a distonia te ensinou? Uau, no começo foi barra, viu? Acho que todo mundo que quando tem essa notícia, que perde algo, o nosso psicológico fica muito abalado. E a gente é bombardeado de falta. Eu sei que as pessoas falam com carinho, amor e preocupação, mas às vezes não tem um entendimento ali na hora e às vezes acha que você vai ali, toma um remedinho, tira essa voz da garganta. Ah, eu acho que você tem que passar no psiquiatra. Não que não tenha, né? Porque uma hora a gente passa, toma alguma coisa mesmo. Mas eles acham que é uma questão psicológica, né? Eu acho que muito distônico ouve isso. E às vezes eles não entendem que às vezes você não tem o controle, né? Quando ela quer tremer, ela vai tremer. E às vezes eu não consigo controlar. Quando ela quer quebrar, quando ela quer, né? Então, assim, pessoalmente, o meu psicológico ficou muito debilitado pela. Foram vários fatores na época, né, que eu passei, que fizeram eu me fechar na minha fala, e nisso depois vieram os sintomas, e posteriormente eu ainda me calei mais e mais pela falta de compreensão de texto na minha fala das pessoas, e depois não quis falar mesmo, até que eu fui orientada, né, em São Paulo pelos meus médicos a ter a ajuda psicológica. A partir daí eu comecei a me levantar, a tomar coragem, a tomar escolhas para a minha vida, atitudes, escolhas, me libertando de algumas coisas, saindo de onde eu adoeci, procurando a cura, procurando melhorar. E isso foi me levantando, né? E aí as portas foram se abrindo, começou o Coral Canto Mágico, outras conquistas que Deus foi me ajudando, me abençoando, pessoas que, que foram entrando no meu caminho, abrindo a porta para mim. Nisso eu fiquei entendendo que tem esperança sim. Os médicos em São Paulo, pessoas que eles são fenômenos, né? A fono que cuidava de mim, doutora Marta Andrada Silva, cheias de livros, teses de mestrados. Como é que eu consegui essa mulher na minha vida? Doutor André do Prado, doutor Rogério de Divites, doutora Cida Coelho e todos os outros que me trataram, né? Hospital das Clínicas, Santa Casa de São Paulo. Eu não sei explicar como essas pessoas entraram na minha vida. Aí eu comecei a falar assim, gente, eu tenho que aproveitar essas oportunidades, eu tenho que me levantar. E isso fazia com que melhorasse o resultado, né?
O resultado do Botox nem sempre foi bom, foi preciso ajustes. Depois a doutora Renata Bittencourt, na Santa Casa de São Paulo, chegou num melhor ajuste, onde eu estou tendo uma melhor voz para trabalhar. E nisso, ajuda psicológica, né? E nisso a gente vai vencendo, né? Um dia de cada vez, esse é meu lema, um dia de cada vez. E às vezes dá uma saudade, né, de cantar, de ter a voz, mas eu costumo pensar que poderia ser pior, porque quando eu não conseguia sair da onde eu estava, o médico achou que ela já estava descendo, né? Normalmente ela é segmentar a distonia, ela vai passando para os outros músculos, né? Então ele percebeu que começou a ter espasmo na deglutição e a dor que eu estava começando a sentir na cervical, a gente estava achando que ia para a cervical, e aí ele já ia, acho que chegou até a fazer o pedido do exame de novo para a gente ver se ela estava andando. E foi quando eu falei, não, 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 não posso, preciso mudar minha vida, preciso tomar decisões, eu não quero, não quero. Então hoje eu penso que podia ser muito pior. Hoje eu consigo me comunicar, eu estou aqui conversando com vocês, vai ficar melhor, viu, gente? É porque eu apliquei o Botox dia 19 de dezembro, leva um tempo. E eu sou grata a Deus porque eu ainda consigo, às vezes, fazer um show, cantar, lecionar, passar conhecimento. E eu tenho que pensar dessa maneira, né? Não acabou, ainda não acabou, né? Eu ainda posso ser útil, eu posso fazer materiais, né? Esse ano a gente vai ter material novo, aguardem, porque eu amo isso e foi o que eu estudei, então eu posso compartilhar. As pessoas sabem, quem tem dúvida, alguma coisa, Patrícia, como é que eu faço isso? Todo mundo eu escrevo e respondo. Faço mesmo, né? E é isso. Patrícia, obrigada por você compartilhar com a gente, tá? Tá sendo. É que você é uma profissional da voz, mas eu, como ouvinte, percebo sim, um pouco, mas é imperceptível, assim. Fique tranquila, acredito que todo mundo aqui foi comentando, foi entendendo tudo. Com certeza você é muito útil, eu tenho certeza que você vem fazendo um lindo trabalho. Pelo pouco que eu pude te ouvir, eu tenho certeza que seu trabalho é maravilhoso, principalmente com as Obrigada. crianças, a sua dedicação, a sua força. Já passei a admirar. Eu lembro de você no simpósio, mas agora conhecendo mais a fundo, passei a admirar com certeza. Obrigada Poxa, por compartilhar com obrigada. a gente. Eu que agradeço. Eu vi uma pergunta aqui, é que ela já subiu, mas Ó, tem perguntaram. aluna aí, ó, que eu vi Ah lá, aluno tá vendo? passando. Te Te amo, amo, professor. professora. Tá vendo? Como você faz um trabalho incrível, Patrícia. Olha, parabéns, viu? Ah, Ah, tem gente pedindo obrigada. para te seguir, querendo saber mais. Gente, vão no perfil da Patrícia. Não sei se Isso. tem algum link, Patrícia, algum canal que você produza conteúdo, ou se as É, pessoas podem te mandar no direct. YouTube tem alguma coisa, mas me manda direct. E se tiver alguém com a mesma doença que eu, que pode ser como a minha, só adutora, né, na prega vocal, e tem quem tenha as duas, né, para abrir e para fechar, que é bem complicado, sabe? E que eu pudesse dar alguns conselhos que ajudam, que amenizem, quais exercícios, porque é na raça mesmo, na prática, que eu fui Descobrindo, né? Como. descobrindo, né? A gente muito distônico é assim, né? Eu só não consegui ainda achar o meu. Como é que a doutora Sara Casagrande fala? Cada um tem um. Tem uma moça que é distônica, né? E aí ela põe o boné para. Ela dá um nome para isso. Tinha uma outra distônica que ela mostrou, e aí ela andava de patins, parava. Entendeu?
O Ela seu falou, todo ponto, mundo assim, de equilíbrio. diz que eu não descobri ainda, eu preciso Mas vai descobrir. descobrir. Mas vai descobrir, com certeza. Teve uma pergunta que falaram se quando você faz o Botox, você fica com alguma dificuldade. Truque sensorial. Ah, isso aí, Nilde, truque sensorial, eu preciso Ainda não descobrir. descobriu o seu truque sensorial, mas vai descobrir, com certeza. Ai, Perguntaram se você, quando faz o Botox, fica com alguma dificuldade para engolir comprimidos ou a comida. o engolir comprimidos e ele não é só quando eu faço botox, não, gente. A distonia, quem tem, assim como eu, a gente engasga o tempo inteiro. É que eu tô tão acostumada, né, já calejada, que eu já vou tendo a manha para engolir, para comer uma maçã. Mas, assim, quando eu aplico, é lógico, fica mais suscetível, sabe? Mais fácil de deslizar. E eu, caramba, mas, gente, o Tem que ter espasminho atenção, né? que é complicado, é um dos fatores, né? Sempre o engasgo. Você vê, são coisas que a gente tem que lidar, né? Sim. E Patrícia, que mensagem você deixaria para quem convive com a distonia e busca uma qualidade de vida, assim, aprender a lidar com a Sim, distonia? olha, pessoal, a medicina diz que não tem cura, mas existe tratamento, existe paliativo, existem bons médicos especializados, porque tem vários que às vezes ainda não conhecem a fundo a doença e talvez não saibam reconhecer o que você tem e não vão dar um bom direcionamento. Então, você realmente precisa ter um encaminhamento de um médico que conhece. E aí ele vai te assessorar para você cuidar da sua distonia. É interessante cuidar da sua cabeça, né? Você tá bem consigo mesma, cuidar do corpo, né? Se alongar. O pessoal fala que é muito bom alongamento, pilates, natação, né? Tudo que dissipa a tensão, né? Ajuda. Fugir de, fugir de problema, né? Fugir de. É que nem minha amiga Ruth está aí, ó, esse problema não é meu. Ela fala. Esse problema é seu, não. Às vezes não dá para você abraçar tudo e aquilo vai te consumir, né? A gente tem que ser muito seleto, porque senão vai te fazer mal, né? E se você é uma pessoa de fé como eu me agarro na esperança de um dia isso sumir. Eu quero ter essa esperança, sabe? Porque eu já presenciei pessoas curadas, que o médico falou, olha, vai se despedir que não tenho mais nada que eu possa fazer, que a medicina pode fazer. E as pessoas oraram e num piscar de olho, o que está acontecendo? Cadê o que está aqui? Olha, mudou, mudou, mudou e não há explicação. Então, quando não há explicação, é sobrenatural. E eu creio, eu vou continuar crendo que um dia minha voz vai vir com tudo, mais que 100%, 120% mais. Eu vou dar um showzão para vocês. Amém, eu vou querer ouvir, com certeza. Ai, ai, ai. Patrícia, e para as pessoas que estão com medo de seguir carreiras artísticas ou educativas por causa da distonia? Ah, vai ser um desafio, não vou falar para você que vai ser fácil, mas se você está preparado, é muito mais fácil de dar certo, né? Se eu não tivesse estudo, se eu não tivesse experiência, né, que eu corri atrás ali, e como agora, né, eu ainda procuro fazer isso, por exemplo, eu não tenho a didática, só a teoria com crianças de 4, 5 anos. Como é que daqui a uns 2 anos eu vou ter algum contexto para passar? É o que eu estou fazendo agora, né? Praticando com elas o que está dando certo, né? Eu sei o que eu posso, o que eu não posso dar. Daqui a pouco eu vou saber o que funciona, o que não funciona, o que deu resultado. Então,
estude, esteja preparada, tenha um acompanhamento, tente com seus médicos esse cronograma de aplicação para ter o tempo da volta da voz e você conseguir trabalhar o semestre, né? Faça a fonoterapia diariamente, não abuse, né? Porque a distonia ela responde sem você querer em lugares barulhentos, ela responde se você quiser gritar, a tensão muscular ela vem bruscamente. E quando a gente está muito sintomática, não adianta, gente, senão vai forçar a barra, que é muito difícil você conseguir ali uma boa vibração mesmo. É um engasgo, né? E fuja aquela questão que eu falei de cuidar da cabeça, que se você passa por estresse, essas coisas, é como se alguém te estrangulasse mesmo, viu? Eu tive períodos muito longos de sentir que alguém me estrangulava, mas não tinha ninguém me estrangulando, né? Era a musculatura que puxava, entendeu? E não saía. É complicado. Então, o conselho que eu dou para você não vai ser fácil, mas você estando preparada e tendo um cronograma, um médico ali te ajudando, vai dar certo. Todos os seus médicos são de Santos ou você faz o tratamento aqui em São Paulo, Eu Patrícia? faço em São Paulo, na Santa Casa, no ambulatório do Cantor. Mas quantas dicas você passou aqui, hein, Patrícia? É, Um cronograma, né, para o seu trabalho junto com a aplicação, você ter um apoio psicológico, você ter um apoio médico, buscar pessoas, uma equipe que vai te auxiliar, né, que pode trabalhar junto com você. E isso. também deixou uma mensagem importante sobre fé, esperança, não desistir, sobre adaptações, né, Patrícia? Se reinventar, É, criatividade, às vezes se reinventar. É, procurar outras é, áreas que você goste, né? eu não sei como vai ser o resultado desse semestre, né? Porque eu ainda não cheguei lá. Então vou produzir material, então a gente tem que se reinventar. É, talvez você goste de fazer outra coisa, mas tem que te fazer bem, né? Tem que te fazer bem. Eu preciso sempre estar fazendo alguma coisa da música, senão eu sofro. E eu não falei aqui, né? Uma coisa que a distonia me abriu as portas foi que eu me reinventei também. No período que eu perdi a voz, não conseguia me comunicar, eu estava na igreja e tinha um grupo ali de surdos. E na hora da música, a música sempre mexeu comigo, né? Eu chorava, porque eu não conseguia cantar, né? E algo veio no meu coração e falou: olha ali. Aí eu olhei no canto, tinha 3, 4 pessoas, né? Surdas. Aí no meu coração veio assim: vai ali, ó, canta pra mim em Libras. E aquilo ficou no meu coração. E eu fui atrás. E eu fiz eu fiz a pós-graduação. Já fiz alguns cursos de Libras e fui fazer a pós. E hoje eu tenho amigos surdos, eu consigo me comunicar, né, através da Libras. E você vê, agregou, né? Foi mais alguma coisa, é algo que se eu Talvez se não, você não tivesse distonia, você não ia é, olhar, né? e se eu não conseguir trabalho na voz, né? Eu fechei esse fim de ano, eu fechei o ciclo no SESI. Estou esperando o resultado para poder voltar para a creche, aguardando o retorno do Coral Canto Mágico, mas se eu não tiver, eu tenho que pensar em possibilidades, né? A gente precisa pensar em possibilidades. E é isso. É isso, Patrícia. Fico muito orgulhosa de você, da sua história. Com certeza, tô saindo daqui com uma nova admiradora do seu trabalho, viu? Obrigada. Parabéns. Fiquei muito Obrigada, eu feliz de você aceitar agradeço. compartilhar conosco aqui. Tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu um pouquinho com você. E te agradecer por participar, Eu que em agradeço nome da essa Nilde, do oportunidade. Instituto. Obrigada, Nilde, obrigado, Instituto. Foi muito bom estar lá no congresso. Ai, foi maravilhoso conhecer o maestro João Carlos Martins, que é alguém que compartilha da música,
também, né? As pessoas, talvez as pessoas não saibam, mas ele é o patrono, né, do Instituto de Distonia, porque ele também tem, né? E acabou indo para onde, né? Você vê? Pianista, e as suas mãos foram ali afetadas, mas ele se reinventou. E por incrível que pareça, né? O SESI abraçou o maestro. Eu posso também dizer, né, por quase 3 anos o SESI me abraçou, me honrou ali dentro, né, onde eu pude lecionar, uma casa maravilhosa, e pude compartilhar do que eu mais amo, que é a música, né? Agradeço muito, gente. Muito obrigada, viu? Eu tenho um recadinho, então nós vamos deixar a live salva aqui no Instagram e depois ela vai subir para o YouTube, vai ficar apenas algumas horas aqui no Instagram, a partir de amanhã ela já está no YouTube, para que vocês entrem no perfil ali do IDS, da Distonia, se inscrevam no link da bio, no YouTube do Distonia, que todas as lives a partir de hoje vão ficar salvas somente no YouTube. Então, esse conteúdo valioso que a Patrícia deu aqui hoje vai ficar lá no YouTube. Se você quiser rever esse conteúdo, indicar para algum amigo, que isso é muito importante, né? Que as pessoas vejam e conheçam essas histórias, que entendam que tem como ela se reinventar, que vai ter uma porta que vai se abrir. Às vezes eu costumo pensar assim, uma porta se fecha, mas uma janela se abre, né? Então, às vezes a gente acha que precisa de uma porta, uma grande porta, mas às vezes uma janela vai se abrir para você com uma ideia, você vai poder se recriar, seja profissionalmente, seja na sua família, na onde você está. Eu também creio muito nessa mensagem. Queria agradecer novamente por você ter compartilhado conosco. Eu que E, agradeço. e é isso, Olha, gente. o principal, e o principal de eu estar aqui, é porque talvez muitos estão começando com sintomas na voz e não estão entendendo o que está acontecendo. Todo mundo tá rouco, por que você está falando assim? Você tá gago, que tua voz está trancando, por que você não sei o quê? E os otorrinos, às vezes, não entendendo o que está acontecendo. Então, fica né, um Um alerta. alerta. Se conhece alguém que está acontecendo isso, olha, eu escutei um caso, mas você precisa procurar um especialista, que pode ser distonia, né? Sim. E aí, um especialista seria direto um neurologista, né? Que seria o mais Um recomendado a neuro, pessoa cabeça e procurar. pescoço, né? Primeiro, assim, o otorrino, ele faz a naso até para ver se tem outras patologias, né? Talvez possa ser que tenha ali junto, né? Mas ele entendendo que ali está perfeito, né? E os sintomas continuam, né? Fico alerta para investigar, né? Isso, e não ficar igual eu, 3 anos perdida. O que é muito comum, infelizmente, né? E é por isso que o Instituto está aí, também criou um site, né? Dentro do nosso site nós vamos colocar uma aba dos profissionais referência no assunto, porque às vezes a pessoa procura um neurologista, mas não tem uma resposta ou inicia um tratamento para depressão, né? Porque igual falaram para você, você precisa passar É com... psicológico. É, Vai tomar um remédio que, né? Volta a voz, gente. Não, eu posso estar na melhor fase da minha vida. Vem voz, não vem. E às vezes, quando vem, você não entende. por isso que é importante sempre procurar profissionais que tenham experiência. Então, busquem sempre o IDS aqui. Podem mandar também no direct suas dúvidas. Se você está procurando uma rede que te atenda, um local, um médico especialista. No nosso site também tem todas as informações, tá? Fiquem acompanhando também nossa página, porque esse ano vão ter mais eventos também, mais momentos que vamos poder estar juntos, compartilhando informação, até que todos os profissionais e pessoas tenham conhecimento da distonia. Esse é o objetivo. É isso aí. É isso aí, Conhecimento. gente. Ficamos 1 hora aqui, Patrícia. 1 hora batendo Legal, papo. Olha que delícia. obrigada. E todos que assistiram, gente, obrigada, Foi obrigada. Deus muito abençoe, legal hoje. valeu. Obrigada, Patrícia. Obrigada você, minha querida. Valeu É mesmo. isso, gente. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado e até quinta que vem.